KiroCast, o podcast da Quero Kiro. Fala galera, aqui é o George da Quero Kiro e estamos aqui em mais um KiroCast. E eu tô aqui com ela, uma das mulheres da minha vida. Não é só porque é minha irmã, mas é a melhor psiquiatra desse Brasil. Juliana Montenegro! Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, amor. Eu queria que você contasse um pouquinho, que eu estou muito curioso. Eu sei um pouco da sua caminhada, um pouquinho, né? Mas queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua escolha de trabalhar com saúde mental e como foi um pouquinho esse seu processo de sair de um lugar de estudante, né? E ir para uma profissão, para ir de frente com os pacientes e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho. A primeira faculdade que eu fiz foi Relações Internacionais, né? E aí a gente teve um momento em que nossa avó ficou muito doente, né? Acabou falecendo e eu fiquei muito em contato com o pessoal do hospital e comecei a perceber que eu gostava muito de conversar com os profissionais de saúde de lá e gostava de estar no ambiente de hospital. E depois que ela faleceu, eu acabei fazendo um curso de programação neurolinguística, que você fez também, né? E que foi muito interessante, assim, mudou muito minha visão de mundo na época, né? Eu tinha 19 anos, assim, 20. Quando eu fui voltar para a faculdade, que eu já tinha trancado, acho que já não era mais aquilo. E, para mim, eu me encontrei muito nesse curso, porque era uma formação, né, de terapeuta, era um curso pequeno, assim. E eu decidi fazer psicologia. E aí fui conversar com a mamãe, né, e com o pessoal próximo nosso também, que é médico, e começou a me falar, pô, mas e a medicina, a psiquiatria e tal? E eu comecei a levar isso em consideração, então já entrei na medicina sabendo que eu queria psiquiatria. Então fiz a faculdade de medicina, aí depois fiz especialização em psiquiatria. Dentro do lugar onde eu fazia psiquiatria já era um lugar assim que é no Hospital Público do Servidor Estadual, que pensava a psiquiatria para além dos códigos diagnósticos, então que conseguia, acho que, pensar a clínica para além da biologia do corpo e também de como que as pessoas se situam no mundo, de como que elas lidam com a saúde mental, podendo trazer para perto questões da psicologia, da filosofia, né, para juntar com a medicina e poder fazer uma área um pouco mais ampla, porque a psiquiatria, acho que dentro da medicina é a área mais multi, assim, né, ela pega vários saberes para tentar compreender como que é essa coisa dos pensamentos atuarem sintomas no corpo, né? Quer dizer, é uma área meio, assim, a gente fala, né? É biológica, mas também tem muito de humanas. E aí depois eu fiz uma pós na Santa Casa de psicopatologia fenomenológica, que era para a identificação de casos mais raros, mais graves e a gente fala que é o estetoscópio do psiquiatra, assim, a psicopatologia, né? Que a gente vai lá examinar cada coisinha, né? Então, a atenção, o humor, a orientação. Então, tem muitas coisas, enquanto a pessoa fala, que a gente vai identificando, assim, para tentar compreender o que está acontecendo. E depois tive um encontro nesse meio tempo com a psicanálise, comecei a fazer minha análise pessoal já no primeiro ano de psiquiatria. E faço há 10 anos, e nesse processo não tem muito como, né, você ser tomado pela psicanálise, assim, se apaixonar, porque faz efeito em você, então você fala, bom, também quero poder passar isso para todo mundo. Quero poder fazer isso também, né, e a gente fala na psicanálise que é uma formação, é um percurso, né, uma formação, tem até cursos, né, que você faz uma formação lá de 2, 3 anos, mas a formação em psicanálise, ela é para sempre, você tem um tripé, que é sua análise pessoal, a formação, o estudo teórico e a supervisão, que é estar com um psicanalista, né, que já está há mais tempo, com você discutindo os seus casos, assim. Então, é uma formação continuada, você não para de estudar nunca, né? É a vida, é o estudo da vida. De como você percebe, de como você se relaciona, e você entendendo isso, muito legal. Primeiro em você, né? E para depois começar, então sempre começa pelo divã mesmo, né? Legal. Desde o momento que você escolheu fazer a faculdade de medicina, você já sabia que você queria psiquiatria? Eu só fui pra medicina porque a psiquiatria tava lá. Da hora.
E eu faço psicanálise, né? Eu não faço com uma psiquiatra, mas eu faço com uma psicóloga. E eu tenho, resultados incríveis de você mesmo ter essa autopercepção de você, de como você se relaciona com as pessoas, de como você se relaciona com você mesmo. É uma autoobservação, né? É uma pessoa ali que consegue te direcionar, te dar um suporte, mostrar mais ou menos o caminho que você deve ir olhando, como você deve se olhar, né? Mas o grande ponto, eu acho que algumas pessoas às vezes perguntam pra mim e falam, você faz psicanálise? Mas não é coisa pra doido, não é só o maluco que precisa fazer. Eu tô bem, eu não preciso fazer essas coisas. Aí eu queria desmistificar isso um pouquinho aqui, porque o intuito do KiroCast é a gente poder levar mais informação pras pessoas, levar ferramentas que as pessoas possam olhar e falar, caramba, eu posso me cuidar desse aspecto aqui também, né? Então por isso que eu te trouxe. Não, eu sei que você não é uma quiropraxista, o podcast chama KiroCast, porém a ideia aqui é a gente poder trazer mais ferramentas. A quiropraxia é uma das ferramentas e eu sei que a quiropraxia não cura tudo. E eu sei que existem várias outras ferramentas que, dando suporte, a gente consegue construir uma saúde melhor do indivíduo. Então eu queria que você, se possível, explicasse um pouquinho pra mim esse preconceito que as pessoas têm, né, de eu sou... É pra louco. É pra louco, não precisa, sei lá. E aí eu queria que você discursasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que já deve ter aparecido um monte isso na sua clínica ou no seu dia a dia, né? Vou tentar dividir essa pergunta em alguns pontos, assim. Eu acho que a gente fala, assim, no processo de análise, que se você estiver muito bem, é melhor você não ir fazer uma análise. Porque o que você vai encontrar não é muito fácil. Então, você tem que estar muito disposto e ter muita coragem de poder encontrar, ir para além do... tal pessoa faz isso, tal circunstância é assim, né? Assim, como você... O que você vai analisar ali é muito como você está posicionado em tudo isso. Então, é um percurso onde o outro vai estar ali, né? O analista vai estar ali com você, enquanto você vai caminhando e você vai analisando a sua própria posição. Isso não é muito simples de fazer. Então, não é qualquer pessoa que está no momento ou que realmente consegue caminhar num processo de análise, né? Isso não quer dizer que ela é melhor nem pior, mas é preciso ter uma disponibilidade. Já na psiquiatria, eu acho que aparece um pouco mais isso, de é pra louco, né? Sim. Isso acontece no consultório todos os dias. E é mais difícil para os psicólogos e para os médicos e para os profissionais de saúde entrarem no meu consultório, eu percebo, assim. Porque toda a primeira consulta eu faço 2 perguntas, que é da onde você vem encaminhado, né, para entender um pouco da transferência, da onde que essa pessoa vem, como que ela se conecta comigo e ela imagina que eu, então, sou a pessoa que poderia auxiliá-la nesse caminho. E a outra é como é que você tá em chegar aqui, porque, assim, não sempre, mas quase todas as vezes a pessoa está muito angustiada por estar passando pela primeira vez num atendimento psiquiátrico. Então, é muito difícil. A gente carrega, acho que, uma historicidade, assim, de que do psiquiatra, dos manicômios, de como a gente, enquanto sociedade, tratou esse tema da saúde mental. Agora a gente está começando a falar, mas a gente, por muito tempo, o que a gente fez? A gente colocou num quadrado, né, separado e chamou de louco, né? E aí eu acho muito legal a gente poder falar um pouco da loucura, né? Quando a gente fala assim, isso é pra louco? O que é a loucura, né? É o cara que tem um diagnóstico de esquizofrenia e que tem delírio ou sei lá o quê, né? A gente fala que a loucura, ela é o nosso charme, ela é um tempero que todo mundo tem. Então, todo mundo tem a sua loucura. Todo mundo é meio louco. Todo mundo tem a sua loucura. Então, assim, a ideia é que você não deixe ela tomar conta totalmente de você, mas também se você aparta ela completamente, você fica muito... Todo mundo muito igualzinho. Também é uma loucura. Uma loucura, uma não normalidade. Não que a loucura também é loucura, né? Muito, muito complicada, assim, né? Então, acho que sim, é para todos nós que temos a nossa loucura e como que a gente pode lidar com isso, porque poder se utilizar, poder curtir um pouco esse tempero da loucura, é poder entrar em contato com a sua singularidade, com a sua diferença, com o que é próprio seu, né? E isso é muito interessante, isso é o que um tratamento
pode vir a fazer, assim, né? Te auxiliar a fazer aquilo, ser uma marca sua para você usar ao seu favor e não necessariamente só atuar, né, na sua loucura, só fazer o que você quer, achar que a vida é isso, né? E também não ficar lá muito preso às coisas que o mundo te pede, porque isso também adoece, né? Sim. Então atendimento é para qualquer um que esteja sofrendo. Se você acha que você... eu acho que a entrada é sempre mais interessante pela análise, né? Ao invés de pelo psiquiatra. Então, se você tá tendo um sofrimento mental, eu acho mesmo que, no geral, né? Que a melhor entrada é pela análise. Agora, você pode também ir ao psiquiatra com dúvida, porque muita gente acha que, bom, eu vou no psiquiatra, vou tomar remédio. Vou tomar remédio, é isso que eu ia te perguntar. Não necessariamente você vai lá, não, toma essa droga aí, porque isso vai te anestesiar e você não precisa lidar com a sua dor. Até porque o atendimento psiquiátrico, ele não é uma prescrição medicamentosa. Você pode até considerar que é isso, mas a clínica é outra coisa. Então, você vai entender como é que tá a sua rotina, como que você se relaciona com as coisas. É um trabalho de pesquisa também, né? A anamnese é essa busca, né? De entender como que você vive, como que você tá com as suas emoções, com os seus sentimentos, que é uma coisa muito nova. A gente começou a falar disso há poucos anos, né? Isso não era difundido como é hoje. Hoje a gente fala de saúde mental. Se for pensar quando a gente era pequeno, esse não era um tema. Não. E também a gente tem muito essa cultura de, sei lá, não falar sobre as emoções, né? Não falar sobre o que você está sentindo. Sei lá, por exemplo, um tabuzão, assim, uma coisa que aparece muito tipo, homem não chora. Você tem que... É ensinado pra gente desde pequeno que, não, chorar é errado, sentir é errado. Falar o que você pensa e como você vê, não, você tem que agir de acordo com o que está sendo feito, com como a sociedade estabelece, e se você pensa diferente, você é julgado. E aí quando você é julgado, você se auto-julga. E aí você fica preso nessa loucura toda, né? E, putz, quem me ajuda a olhar melhor pra isso, quem me ajuda a perceber como eu me relaciono, como eu vou me relacionar com as outras pessoas e saber lidar com essas minhas loucuras. O psiquiatra tá aí pra isso. Às vezes te escutar sem julgar, né? Mas você como um amigo, você também pode começar a exercer isso, né? Se a gente pensar que a gente tá numa uma sociedade fundamentada no patriarcado, o que é isso, né? É a história de que, você deu o exemplo, o homem não chora. De que você, pra ser uma pessoa que... dá conta das coisas, de que é boa, você precisa se esconder as suas emoções, né? Você não pode sentir, você tem que estar sempre positivo, você tem que estar sempre bem. E isso é impossível, né? Então. Não quer dizer que você vai sair por aí demonstrando tudo, porque realmente as suas fragilidades você tem que saber quem são as pessoas que você confia e que são capazes de te ouvir sem julgar. Sejam os amigos, sejam os familiares, cada assunto... às vezes para uma pessoa específica, e os profissionais de saúde, que eu acho que é um lugar de análise, ou até um lugar clínico da psiquiatria, é um lugar muito neutro, então onde você vai poder falar qualquer coisa com muita segurança, porque aquela pessoa não tem como levar essa história para outro lugar, né? Então... é um lugar seguro ali, onde lugar muito seguro. Você pode se expressar sem preconceito, sem julgamentos. Na análise eu acho que é um dos únicos lugares onde você pode dizer qualquer coisa. Né? Isso não é uma coisa que dá pra você fazer por aí. Em qualquer lugar, não mesmo. Não é aconselhável que você faça isso por aí. Você falando aí tudo o que você pensa, né? Não são todas as pessoas que vão saber lidar com isso. Não faça isso. Aquela história de... eu só digo a verdade, cuidado, né? Cuidado com a sua verdade. A verdade é sua, né? Mas acho que falando dessa história que você estava falando, né? Que eu trouxe um pouco do patriarcado, né? De como é uma coisa muito, então, masculina, que foi trazida, de que a gente precisa ter uma certa anestesia, a gente precisa ter uma certa distância dos nossos sentimentos. E eu acho que isso é interessante, ter uma certa distância, mas isso foi acontecendo de um modo tão drástico... agressivo, né? Não, e tão radical, que a gente parou de ter acesso às nossas próprias emoções, assim, realmente a gente parou de sentimentos, reações, afetos, efeitos, né? A gente realmente passa pra lá, não, vive o próximo. Automático, né? E aí... só metas, objetivos
E vamos aí, né? Máquina. E aí a gente tem o que a gente está tendo agora, né? Muita depressão, muita ansiedade, muita tentativa de suicídio, né? Muito burnout, né? Tem gente, inclusive nas redes sociais, que tem tratado o burnout quase como um símbolo de... conseguiu meu burnout. Quase como... É muito louco isso. Caraca, assim. Como se fosse algo conquistado. Conquistado. Tipo, putz, eu trabalhei bastante e estou passando mal. Agora... Eu sou fera. Conseguiu meu burnout, Você tá né? maluco. Então, muito... Que é o lance da autoprodutividade, né? Que acho que entrou muito forte nesses últimos tempos, né? Tipo, o quanto você é produtivo no seu dia, né? Velocidade, aceleração, quanto que eu consigo, não desligar em nenhum momento, né? E aí eu trabalhei uma época num espaço mais corporativo, em que na hora do almoço, os empresários, eles discutiam quem pagava o psiquiatra mais caro, quem tomava qual medicação e quanto pagava. Isso é maluco. Então, assim, a gente chegou nesse ponto de fazer disputas e ter um selinho de, assim, olha, como eu sou bom porque eu dou minha vida e minha saúde mental pelo trabalho. E isso é como se fosse um prêmio. Você tá maluco. Não é bem por isso aí. É loucura. Isso é loucura. Sim. Né? E a gente tá em época de pandemia, né? Não sei se está terminando, mas estamos num um respirozinho. Estamos na esperança término, que acabe, né? Mas eu queria, até você como profissional assim, da área da saúde e os casos que têm aumentado muito em relação à ansiedade, depressão nesses últimos 2 anos, como você vê assim, o quanto a pandemia realmente bateu? Porque assim, quando começou a pandemia, eu falei, de boa, vou ficar em casa, vou tentar trampar de casa, né? Não tô de boa, não tô sentindo nada. Mas depois de um tempo, eu comecei a olhar, tipo, é muito sutil como vai pegando. E aí quando eu me vi, né? Eu tava realmente cansado, eu tava realmente estressado e eu não tinha me percebido nisso. E aí eu queria um pouquinho, você como profissional da área da saúde, como você viu os seus pacientes, ou a demanda também que foi indo pra você, como a pandemia mexeu com a cabeça das pessoas, na sua percepção? Na hora que a pandemia estourou, eu fiquei desesperada, né? Eu falei, eu vou trabalhar muito. Eu já pensei e realmente foi o que aconteceu, assim. Muitos profissionais de saúde mental adoeceram por causa da quantidade de casos. Os casos aumentaram muito e os casos que já estavam melhor, muitos pioraram. Não todos, mas muitos. Então, nós da área da saúde mental começamos a nos falar mais, começamos a fazer rede de apoio, começamos a nos escutar, a trocar casos por telefone durante o dia, para que a gente suportasse também, porque está sendo um período muito difícil. Eu acho que tiveram várias fases, assim, mas no início, acho que os sintomas mais preponderantes eram sintomas fóbicos, né? Evidente, por causa do medo, né? Um medo muito intenso e um medo de morrer. Então, era um medo de morrer, um medo de ficar sozinho no hospital, um medo de não ter leito, o medo de morrer abandonado sem ninguém. Desovado em qualquer buraco. Eu acho que esses foram os principais sintomas, assim. Medo de morrer e abandonado, um abandono e essa coisa da solidão, de ficar sozinho, isolado, né? E realmente estava acontecendo um isolamento, a gente estava precisando se isolar. Na fenomenologia, quando a gente pensa em diagnóstico de ansiedade e de depressão, a gente vai ter 2 métricas, o espaço e o tempo. Então, na depressão, o tempo, a gente faz uma lentificação dos processos psíquicos e um estreitamento do campo vivencial, que é o espaço. Então, e na ansiedade, uma aceleração dos processos psíquicos com estreitamento do campo vivencial. O que é esse estreitamento? É uma métrica do espaço. Quer dizer o quê? Quando você estreita, é assim, você tinha lá a sua vida, né? Sei lá. Tava tudo indo bem, você ia lá no trabalho, tinha seus amigos, tinha suas relações. Ia no mercado, banco. De repente, você para de ter vontade de sair com os amigos. Aí você, no trabalho, você já tinha vontade de ir, já não é mais a mesma coisa. Aí você já não quer muito ir no mercado, aí você já não quer falar muito com os familiares, você já não quer mais ter muita relação com os outros, nem com você, as coisas que você tinha prazer de fazer, você já não passa a não gostar muito. Aí em casa você começa a ficar mais no quarto, então tem um estreitamento, como se fosse apertando, assim, indo do mundo pro corpo e ficando
preso só no corpo, assim, um estreitamento, né? E o que aconteceu? A gente realmente passou por isso. A gente parou de rodar, de circular pelo mundo e a gente se fixou nas nossas casas. Então, uma das réguas, né, fundamentais do diagnóstico de ansiedade e depressão foi... nós fomos obrigados a passar por isso pela pandemia. Então, a gente já sabia que o número de casos ia aumentar muito, porque o estreitamento estava sendo obrigatório. E aí, Você parar pra olhar o que você tá sentindo nos seus dias, né? Então... Você acha que isso tem relação? Porque uma piração minha, assim, sabe? Tipo, eu trampo das 8 às 6 da tarde. Você tá num nível de, tipo, de demanda ali. Então você fica se concentrando nas coisas que você tá fazendo. E aí depois você vai treinar, ou vai comer, jantar. Aí você vai pra TV, também, que é uma distração, ou filme. E aí depois você dorme. Ou seja... Você não teve um tempo grande de olhar pro que você tá pensando ou pro que você tá sentindo durante o seu dia. Então você fica um pouco mais nessa rotina, né? Da vida cotidiana. Se distraindo um pouco de si, né? Eu, sei lá, pirei que quando a gente cortou essa parte que a gente fica se distraindo e acaba tendo um tempo mais ocioso pra se perceber, a gente acaba começando a se relacionar com coisas que a gente não parava pra olhar durante os dias que a gente tinha as nossas rotinas. Você acha que essas pessoas que pioraram, essa demanda que aumentou, já eram pessoas que já tinham algo pra resolver internamente, só que não paravam pra olhar? Ou você acha que não? Tipo, acho que tem um pouco das duas coisas, talvez. Mas, tipo, aconteceu a pandemia e o medo apareceu. Esse medo não existia antes, entendeu a minha pergunta? Acho que esse medo é inerente, assim, à vida. Então, a gente fala na psicanálise da pulsão de morte, né? Acho que esse medo tá aí, assim. E realmente, essa coisa de se distrair é uma coisa importante, assim. A gente poder ter momentos em que a gente sublima, faz algumas sublimações, né? Então, a gente tem a arte que nos ajuda a fazer isso, né? Tem os passeios, os amigos, as relações. A gente perdeu um pouco esses lugares de sublimação e a gente ficou estreitado, tendo que olhar para as nossas relações ali internas e aquelas medos, mais imediatas, mais, né, a família ali da casa. E isso gerou uma alteração, acho que em todo mundo, assim, né? Nem todo mundo foi parar num consultório. Sim. Mas eu acho que influenciou a vida de todo mundo. E quem não tem questões, né, consigo, assim, quem não... Nem todas as questões é pra gente parar e olhar, às vezes a gente precisa sublimar, é difícil, a gente não vai, senão também fica numa piração obsessiva de que a gente tem que lidar com tudo e pensar em tudo, e não é muito por aí, né? Então aumentaram o número de divórcios. Sim, né? total. Acho que muitas pessoas se mudaram, né? Tentaram outras coisas. Muitas pessoas reorganizaram a dinâmica de como e da onde moravam. Então, dizem, né, que eu ouvi que as mudanças, o pessoal das mudanças, que faz mudanças, começou a ganhar muito dinheiro, sim, né? Porque foi muito. De reforma também. De reforma, né? Para as profissões ali errado, vou agora mexer com agora eu vou mexer com isso, né? Então, essas profissões realmente... aumentaram a demanda, né? Aumentaram a demanda, Eu acho muito interessante, quando a gente vê as crianças, acho que fica mais fácil pensar nisso, assim, da sublimação, porque e dessa circulação, do como ela é importante, né? Porque quando você tem criança em casa e ela só fica com você, ela demanda tudo de você o tempo todo. Então, ela demanda amor, ela demanda atenção, ela demanda brincadeira, ela demanda a zeladoria, que eu chamo, né? Que é o comer, dormir. E quando ela vai para a escola, ela demanda isso um pouco dos outros colegas, os outros colegas demandam dela e elas trocam. Então, assim, tem um efeito da troca de afetos que você vai fazendo quando você vai passeando pelo mundo, que quando você chega em casa, aquilo, sabe, deu uma melhorada e aí você não fica tudo condensado numa pessoa só. Então, eu acho que isso deu muito problema, assim, para a demanda ficou tudo pro seu parceiro, ou para as pessoas que estão no seu dia, a demanda, né? Foi... E quem não conseguiu ver isso, rompeu. Sim.
Você não consegue nem lidar com os seus próprios, imagina todo dia do outro, né? Da doideira. Mas acho que é uma fase. Agora, voltando, a ideia é que isso vá tomando de novo outros respiros, né? Que as pessoas vão começando a conseguir... Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta ter uma demanda... A minha vida é você tem que lidar com todas as minhas demandas. Imagina, sai correndo. Não dá, né? Não dou nem caminha. Não dá. Esperança que esteja acabando a pandemia. Estamos torcendo aqui pra gente não ter que lidar com a demanda dos outros. Pelo menos não Pelo todas. Pelo menos não todas, né? Mas acho que isso nos ajudou a poder realmente olhar para as nossas questões. A gente não teve muita escolha, né? Na verdade, a gente foi obrigado. E nesse ponto... pode ser um ponto interessante para análise, assim, né? Para começar a aprofundar um pouco nas questões, assim. Bom, é a pergunta que não quero calar. Queria muito que você explicasse a diferença de psiquiatra, né? Psicólogo e psicanalista. Tá. Me ajuda. Vou tentar, porque não sou psicóloga, Sim, mas os psicólogos que me desculpem. Então, acho que a primeira diferença é a formação, né? Então, o psiquiatra, ele é um médico que vai fazer depois uma especialização em psiquiatria. Então, são 9 anos ao todo. 6 de formação e 3 de psiquiatria. Geralmente é mais focado nas doenças psiquiátricas, né? Então, como a maior parte da medicina, que agora está aprendendo a parte mais preventiva, né? Mas acho que se foca muito na doença. A psicologia é uma outra faculdade, uma faculdade de 5 anos, né? Que existem muitas linhas de tratamento psicológico e uma delas é a psicanálise. Então a psicanálise é uma das áreas da psicologia. É uma das linhas dos métodos da psicologia, mas ele não é só da psicologia. Se uma pessoa quiser ser psicanalista, ele não precisa ser formado em psicologia ou em medicina. Ele pode estudar por conta a psicanálise. Tem um percurso livre e tem um percurso por instituição, assim, mas a formação que ele fizer, é indicado que se tenha pelo menos uma formação, né, em qualquer área. E aí, a partir disso, ou pelo menos existem muitas pessoas que vão falar de formas diferentes, sim, tá? Mas o que você vê o que eu gosto, também, né? O que eu acho que se você quiser se aproximar da psicanálise, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a sua análise pessoal. Comigo foi assim, eu fiz análise por um tempo, depois de um tempo que eu fui começando a querer estudar. Primeiro eu queria entender como era aquilo comigo. E aí tem o tripé, né? Então, a supervisão, a análise pessoal e o estudo teórico. O estudo teórico você pode fazer numa instituição de formação ou você pode fazer por conta, que geralmente você faz grupo de estudos ou você se aproxima de outros psicanalistas que estão estudando também, ou você estuda sozinho. Mas a ideia, a gente chama isso de percurso livre, né? Algumas pessoas falam que é interessante, outras não. Eu acho que ter alguns vínculos, algumas transferências com instituições ajuda. É legal, porque você vai trocando muito também. Você não fica numa leitura só sua sobre... Tem comunidade, né? Você compartilha. Você não fica numa leitura muito isolada daquilo, né? O que é perigoso na psicanálise, assim. Me considero em percurso, né, na psicanálise. Para mim, eu tô muito novinha, assim. Eu tô 10 anos de análise, estudo há alguns anos, faço supervisão, mas realmente parece que é sempre uma descoberta, assim, é sempre um processo, né? Uma diferença importante, eu acho que é o tipo de discurso também para a saúde mental. Então, a psiquiatria, ela vai dizer assim... esse paciente tem esse diagnóstico, esse paciente tem esse diagnóstico. Então, ele vai imprimir um discurso sobre o paciente, né? Dizendo dos sintomas, dizendo do diagnóstico. Na psicologia eu não posso falar, porque não é minha prática, mas na psicanálise é um pouco invertido. A gente auxilia o paciente a produzir o próprio discurso sobre ele. Então, é uma outra via. A gente não vai dando nome para ele. A gente vai dizendo, que nome você dá para isso? Como você chama? Como que isso chama? Percebe, né?
Como que isso, né? Como você, então, na psiquiatria já tem uma narrativa posta e na psicanálise você constrói essa narrativa. Tá. É uma posição muito diferente. Muito diferente. E o que eu queria saber também é que, sei lá, na quiropraxia, né? A gente vê as pessoas vindo com sintomas, né? Dores ou algum tipo de lesão. Ou até para fazer a parte preventiva, né? Mas às vezes tem um sintoma associado, dor de cabeça, enfim. E aí a gente vai fazendo o tratamento, vai ajustando, vai mantendo um novo estilo de vida para essa pessoa. E a gente consegue ter a percepção de melhora dela de acordo com o que ela vai relatando pra gente. Puta, Gê, me senti mais confortável, me senti com menos dor, tô dormindo melhor, tô mais disposto. Enfim, como você consegue perceber, porque não é algo palpável, né? Como você consegue perceber a melhora do seu paciente ali na hora da clínica, na psiquiatria ou na psicanálise que você faz? Falar um pouquinho da psiquiatria, que eu acho que é mais... É de um outro lugar, assim. Geralmente, quando o paciente está melhorando, quando ele chega se queixando, com muitos sintomas. Quando ele está melhorando, ele já vem trazendo o que ele está fazendo com aquilo que ele estava sentindo. Então, ele melhora quando ele começa a dizer assim... então, esse mês eu fui procurar uma nutricionista. Esse mês eu fui procurar uma massoterapeuta, eu fui procurar uma quiropraxia. Olha, eu me matriculei na academia, sei lá. Olha, agora eu tenho um clínico que eu vou lá uma vez por ano e tô fazendo os exames, tô cuidando da saúde. Então, eu percebo que ele está melhorando quando ele para de vir com a queixa do sintoma e começa a procurar uma atitude mais preventiva. Então, eu não vou para os profissionais de saúde para me tratar, eu vou para me cuidar. É uma mudança de lugar muito interessante, assim, né? Então, eu acho que aí é que entra muito as práticas integrativas como um todo, assim, porque ele sai do médico, parece, e vai para as práticas integrativas. Então, é muito comum que eu dê alta para um paciente que começa a fazer tratamento homeopático, que começa a fazer tratamento na quiropraxia, eles vão começando a buscar isso, assim, né? Então, que começa... A busca de se autoajudar e querer melhorar. E não assim, uma busca de se ajudar porque tem um sintoma que está muito ruim, mas porque quer ficar bem, quer ficar melhor. Quer se manter bem. Quer ficar melhor. Top. Então, é uma mudança de postura, né, de saúde com você, assim. Eu não vou só quando o cerco aperta. Eu quero... Como que eu vou fazer para me sentir melhor, para ficar bem, para... É meu sonho de paciente esse. Então, esses são os pacientes da alta. É muito, muito, muito interessante. E aí é o momento que eu vou encaminhando mesmo. E eu falo para eles, olha, eu quero mais é que vocês tenham alta, porque daí vocês me mandam mais 10. Mas tem que ir embora. Porque melhora, né? Porque melhora. E é por isso que a gente trampa, para ver os nossos pacientes melhorando, muito né? Bom. Acho que é o maior pagamento que a gente recebe. Dentro da psicanálise, acho que já no processo analítico já é um pouco diferente, assim. Acho que a pessoa aos poucos vai conseguindo suportar as intempéries da vida, as dores, e essa dor para de virar tanto sofrimento e vira um pouco mais motor. Ela consegue fazer outras coisas com isso, né? Então, não cai lá na vala do fantasma, né? Fica lá sofrendo, se matando. Uma coisa muito difícil acontece e vamos lá, respira, o que eu posso fazer com isso? Nossa, cai, volta, e vai caminhando, né? Então é quando você percebe que o processo analítico também tá fluindo. Não é a falta de dor, a falta de coisas difíceis, a alegria absoluta, não é nada disso, né? Pelo contrário, é um suportar. É uma lida. Eu acho que é isso, é um lidar, né? É um suportar sem precisar cair num sofrimento muito intenso, sem adoecer, né? Tendo certas doses, assim, né? Eu tenho todos os sentimentos comigo, mas eles têm doses. Nenhum aqui fica absoluto. Sim. Né? Ninguém aqui rouba a cena e acabou. Sim. Eu tenho uma percepção, assim, de quando eu tô atendendo o paciente, que eu vejo muito que o corpo é uma expressão da mente, né?
E eu vejo muitas vezes, quando o paciente está muito com dor ou num estado muito inflamatório, existem questões ali dentro dele na parte emocional também. Por exemplo, a gente tá mais triste ou tá mais cabisbaixo, a nossa postura muda, né? A gente começa a flexionar mais os ombros, o corpo acompanha toda essa emoção, toda essa sensação. E aí, eu queria muito que você falasse assim, a sua percepção dessa relação da mente com o corpo, né? Que a gente tenta separar, né? Não, ela é quiropraxista, ele trabalha com o corpo. Não, ela é psicanalista ou ela é psiquiatra, ela trabalha só com a mente. E na verdade é um organismo só, né? É uma coisa só. A gente separa pra tentar entender especializar e fazer melhor e tal. Né, mas eu vejo muito que tem esse lance. Não, meu problema é aqui. Então eu só tenho que ver aqui. Não tenho que ver o resto, entende o que eu quero dizer? Sim. E aí eu queria saber um pouquinho da sua percepção disso, da sua relação com isso, quando você vê os seus pacientes e tudo mais. Uma coisa influencia a outra, né? Então, assim, tem muitas vezes que eu acho que uma dor corporal, assim, mais crônica, ela dificulta com que a pessoa consiga estar num estado subjetivo um pouco mais interessante também. Então, às vezes, ela fica muito ali na elaboração e se ela não vai cuidar do corpo, é muito difícil, né? Por exemplo, a pessoa é muito sedentária, não se movimenta. Ela pode fazer elaborações fantásticas, né? Mas, assim, o corpo, ele precisa de movimento, né? Saúde é movimento. E acho que o contrário deve acontecer também. É isso que você está falando um pouco na sua clínica, né? Pra minha cabeça não adianta nada ter uma coluna ajustada, mas a sua mente não tá ajustada. Ou vice-versa, sabe? Tipo, corpo sã, mente sã. Então, eu acho que é integrativo, né? A gente poder trabalhar todos esses âmbitos. Porque o pilar da saúde, a saúde é uma visão de um todo, né? E não... só tô bem na minha cabeça. Ou não, tô bem no corpo. Mas tem o lance do ovo ou a galinha, né? Tipo, a dor é que influenciou na sua cabeça, você está mal, está mais cabisbaixo? Ou a sua depressão fez você não querer sair tanto ou se movimentar e essa dor gerou por falta de movimento nessa região do corpo? Entende? Então eu vejo um pouco assim, aí eu queria saber um pouquinho se você... eu acho que qualquer via de entrada de cuidado é uma via interessante. Então, assim, se o que você tem à sua mão é uma via de entrada pelo corpo, vai pelo corpo e vê como que isso... propaga, né? Se é mais pelo campo subjetivo, vai pelo subjetivo, mas, né, enfim... A gente tem uma ideia muito de que na saúde mental não tem corpo, né? Tem uma... acontece algo abstrato, né? Tem gente que... Acontece muito das pessoas irem num pronto-socorro quando estão numa crise psiquiátrica, né? De emergência, de urgência, enfim. E falarem assim, não, olha, fica tranquilo, isso é da sua cabeça. Eu acho essa frase muito incrível, assim. É da sua cabeça, né? O cara tá com sintoma no corpo, né? Porque, claro, a cabeça tá junto, né? Mas assim, se é da sua cabeça, é o cara dizendo assim, quase que ele dizendo assim, olha, não existe, você tá inventando, isso é algo que não tá acontecendo. Não, é uma realidade psíquica, a realidade psíquica está no corpo da pessoa, aquilo está acontecendo, né? Então... acho que é difícil separar mesmo, assim, né? Precisa... Porque seu corpo sente tudo que você pensa. Precisa olhar pro todo. Quando você tá eu tava até conversando isso num cartel que a gente faz, né? De sexta-feira. O cartel é um dispositivo de estudo em psicanálise. E a gente estava conversando sobre corpo e a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Como que no processo de análise, quando a modificação acontece, quando a elaboração acontece, você sente no corpo acontecendo. Você tem sensações corporais, né? Quer dizer, que história é essa de que a mente está onde? Está voando? Isso é uma nuvenzinha em cima da sua cabeça? Está no cérebro? São as sinapses ali. As sinapses, né? O que é mente, né? Cérebro, a gente sabe onde está. A mente, será que a mente está lá no cérebro? Eu tenho, assim, uma humilde opinião de que mente é movimento. Para mim, a mente está no corpo todo, então ela é movimento. Se algum dos sistemas do corpo está com o movimento comprometido, a mente possivelmente vai estar comprometida. Também, né? Tanto que as neuroses, né, sei lá, não sei, se me corrija se eu estiver errado, mas é uma fixação de uma ideia, né? E você fica ali, tipo, consumindo aquela ideia, é uma estagnação. E aí que se gera uma sensação ruim, né? Tipo, você não consegue se movimentar, introduzindo outras ideias e colocando algo novo ali para você se animar ou ir para frente ou se movimentar.
né? Então eu percebo muito que o que você está pensando ou o que você está sentindo vai ser projetado no seu corpo. E vice-versa, né? Então eu acho muito interessante essa visão e essa percepção de um corpo à mente como um sistema inteiro, né? Não faz nem sentido, né? Separar, assim, realmente... Tem um psiquiatra que diz que... É loucura. Tem um psiquiatra que diz que doença mental é a perda da capacidade de escolha, né? Como é que eu leio isso? Assim, é uma paralisação subjetiva. Então, como não vem outros pensamentos, não vem outras possibilidades, você fica ali coagulado, você fica ali paralisado. Então, você não consegue escolher, porque você fica ali num travamento, né? Então, quem já passou por uma questão de saúde mental, ou até por um sofrimento muito intenso, o que acontece, né? Você para mesmo, você trava. Eu falo que, assim, quando a gente está nesse momento, a gente está num estado de sobrevivência. E aí eu falo assim para os pacientes, você está chegando aqui, você está num estado de sobrevivência. O que a gente precisa fazer? Qual que é o básico para um ser humano sobreviver? Porque agora é nisso que você tem que pensar. Como assim? Qual é o básico? Qual é o básico? Se você perdesse tudo, o que você precisaria fazer para sobreviver? Comer, dormir, descansar e respirar. Comer, dormir, se movimentar e respirar. Então, a primeira coisa que a gente acerta, né, dentro da saúde mental é o ciclo sono-vigília. Vamos botar esse cara para dormir. Porque ele precisa dormir, acordar descansado, para que as suas capacidades físicas e mentais consigam no outro dia lutar, né? Se alimentar, esse cara precisa se nutrir, porque senão não tem elemento celular, não tem, né? Não tem produção de pensamento, né? Respirar, né? Uma coisa, todo mundo respira. Quantas vezes você não está muito concentrado, muito atento em algo, você fica no celular por horas, ou você simplesmente para a respiração, você trava, né? Eu acho que junto com a respiração tem a coisa das pausas também, que é assim, quais os momentos do seu dia em que você pausa, em que você para, em que você não faz nada. Mas muita gente fala, doutora, mas o que é não fazer nada? Não, fazer nada é não fazer nada. Não, mas o que eu vou fazer? Nada. E essa é o momento em que dá um bug, assim. Eles falam, não é possível. Tem que produzir, né? O lance da autoprodutividade, O que eu vou fazer, não né? E se movimentar. Então, assim, você não precisa virar um triatleta, mas passa a andar, a fazer um alongamento, a dançar em casa, a botar o corpo em movimento, porque esse movimento ajuda no movimento mental também, né? Total. Então, acho que esses são sobrevivência, né? Depois que a gente passa da fase da crise, aí a gente começa a pensar em tratar a longo prazo, né? Assim. Hoje se fala mais sobre depressão, né? Eu vejo, mas ainda muita gente olha para uma pessoa sofrendo e fala, isso é frescura, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de você olhar pro que você tá sentindo, né? Tipo, depressão é frescura? Ou realmente te trava, ou realmente você não consegue se desenvolver e isso te adoece de várias outras formas também no seu dia? De jeito nenhum, né? Frescura, não, de jeito nenhum, né? De novo, você tá no campo da sobrevivência. Eu acho que essa coisa da sobrevivência ela é importante porque ela localiza a gente no o que é um momento em que você tá passando por um sofrimento mental intenso mesmo, né? A pessoa para de conseguir comer, ela para de conseguir dormir, ela para de conseguir... ela vai fazer algo como se cuidar, escovar os dentes, tudo fica muito mais difícil, né? Então, de fora, pode parecer para você que é frescura, que é besteira, que isso é tão fácil, né? Mas para a pessoa não está sendo. Para a pessoa é muito difícil, né? Dito isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque eu vejo muitos discursos por aí dizendo o seguinte: então assim, eu tenho uma depressão, então eu tenho um probleminha lá no meu cérebro, um negócio químico, uma coisa não liga com a outra, e então é só isso, eu vou lá tomar um remédio e passa. Né? E, olha, a pessoa tem depressão, então faz tudo pra ela, porque ela... Tá inválida. Não é bem assim, né? Como você poder ter respeito e acompanhar a pessoa nesse processo e ajudá-la a se responsabilizar também pelos efeitos do que ela produz na relação com o outro, porque a pessoa que está em sofrimento mental, ela geralmente
tá num contexto também de sofrimento, né? Então, as outras pessoas que se relacionam com ela também estão se relacionando com isso. Isso tem a ver com ela e com os outros, né? Então, é complexo, realmente. Por que eu acho importante sempre, independente da linha de terapia, claro que eu vou defender a psicanálise, mas independente da linha de terapia que você escolher, você fazer um acompanhamento psicoterápico para além do acompanhamento psiquiátrico, para que você consiga entender aos poucos, né, com a melhora dos sintomas, como você chegou até ali. Porque se você não faz esse caminho, é muito possível que ou você não saia da medicação, ou você volte depois. Não quer dizer que todo mundo que toma medicação por muito tempo não conseguiu se entender. Cada caso é um caso. A gente está falando de depressão, e depressão é uma infinidade de coisas. Tem diversos tipos de depressão. Mas, no geral, né, é importante mesmo que se faça um trabalho de se entender como você foi também contribuindo para se colocar naquele lugar onde você paralisou. É uma questão do corpo que tem lá um neurotransmissor? Tem. Mas também tem as responsabilidades subjetivas. Também tem o como você se coloca no mundo. Isso é importante. É a junção desses dois. Então, a gente precisa fazer um esforço em saúde mental para não culpabilizar e nem vitimizar o paciente. Muitas vezes as pessoas não acabam percebendo quando elas estão em depressão, né? Sempre foi assim, tô com incômodo e tal. Qual é a dica ou qual que é a orientação que você dá para a pessoa ela se perceber e procurar ajuda? Tem algum sinal, tem alguma coisa que ela pode olhar e falar, putz, não tô bem, preciso de ajuda. Tem alguma dica? Para depressão, você diz? Para depressão ou qualquer característica que a gente consiga ver que ela precisa de uma orientação ou precisa de ajuda. Assim, se você percebe que você está sempre em muito sofrimento, então se as coisas são sempre muito difíceis, você tem sempre muitos sintomas, então assim, olha, eu estou sempre mal-humorado, sei lá, nossa, isso é sempre muito difícil para mim, ou eu estou sempre muito angustiado, muito ansioso, né? Se isso é uma coisa que pega muito tempo dos seus dias, né, ou são fases, mas que passa a vida toda e de tempos em tempos vem essas fases e é muito difícil, vale a pena procurar um profissional. Acho que, de novo, a melhor entrada é sempre uma análise, né? Porque aí você vai compreendendo o que está acontecendo e também o analista pode te auxiliar a entender se você precisa de um encaminhamento para o psiquiatra ou não, né? Show. E eu acho que essa questão da sobrevivência é importante. Se você está percebendo que uma dessas 4 coisas, por muito tempo, tá estranha, então você tem alguma alteração na sua alimentação, seja uma compulsão, seja parar de conseguir comer, ou, enfim, no sono, né? Tem insônia há muito tempo, nunca dormi bem, ou durmo pra caramba, durmo 14 horas por dia, sempre foi assim, sei lá. Não tenho vontade de sair ou me relacionar com as pessoas. Ou, né, no movimento, eu tô sempre muito sedentária. Se tem pelo menos umas 2 dessas coisas em conjunto com o sofrimento, talvez valha a pena procurar um profissional. Nem que for para você tirar dúvida. Não necessariamente não precisa com o sintoma estralando para pedir ajuda, né? Dar uma olhada é sempre bom. Ju, pra gente finalizar aqui, quero agradecer demais a sua presença, você é incrível. Eu sou presença lá em casa também, eu quero mais vezes. Se você fosse deixar uma mensagem, amanhã vamos supor que você vai, todo mundo vai um dia, né? Que mensagem você deixaria pro mundo? Nossa, é profunda essa pergunta, né? Mas uma coisa que vem do seu coração, tipo algum ensinamento que você aprendeu nessa vida e você fala, putz, isso aqui eu gostaria de deixar pras pessoas. Uma ideia? Responsabilidade nas escolhas. Responsabilidade nas escolhas. Discurse a sua percepção sobre isso, um pouquinho. Eu acho que a gente... Uma das coisas mais interessantes e terríveis e gostosas de ser humano é poder escolher. E... é um exercício de liberdade. E a gente precisa, assim, ter muita responsabilidade para exercer isso, para que a gente possa fazer, assim, uma conta, sabe?
de quais os efeitos que a gente vai provocar na gente e no mundo. Outros. É. Responsabilidade nas escolhas. Gostei, vou anotar essa no meu post-it. Galera, então esse foi o nosso podcast. Se você tá aqui escutando a gente no Spotify, você não vai conseguir ver os ajustes que eu vou realizar na minha maninha. Eba. Então você vai lá pro YouTube para você conseguir assistir. Eu quero agradecer demais. Se você não segue a gente no Spotify e no nosso canal do YouTube. Quero Kiro. E deixa o seu like aí. E se você tá aí com sintomas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder agendar a sua consulta com a melhor psiquiatra desse Brasil. Arrasou. Que é a minha irmãzinha Ju. E se você quiser dar um talento na sua coluna, a gente vai deixar o link aqui embaixo também pra você marcar a sua consulta. É isso, um grande beijo e até a próxima. Valeu! Chegamos no momento, a única forma que eu consigo convencer os convidados de vir no KiroCast é porque eles são ajustados no final. Então, como eu sei, eu já ajusto a Ju, não regularmente como eu gostaria, mas já conheço um pouquinho da coluna dela e hoje ela vai fazer os ajustes aqui. Tá preparado? Tá. Precisando? Muito. Então bora. Desde a de barriga pra baixo. Respira. Tô crocantezinho aqui. Vou pegar esse aqui embaixo. Solta o ar todinho. Ótimo. Excelente. Olha a perna direita como tá mais curta do que a esquerda. Vou ajustar. Jô, vira de lado pra mim, por favor. Pode soltar o corpo aqui. Isso, deixa cair, não vai cair não. Vou segurar. Mais uma. Ótimo. Também para a volta. Olha, pernitas alinhaditas. Maravilha. Vem aqui em cima também. Respira. Só. Lá. Vamos virar de barriga pra cima. Um pouco. Menos? Ou igual? Um pouco. Ou mais. Um pouquinho mais aqui. Deixa eu só no movimento. Mais fácil um lado que o outro pra você? Sim. O que você sente mais livre? Pra cá ou pra cá? O outro mais livre. Esquerdinha, mais livre. direitinha mais livre. Que coisa boa. Perfeito. Solta um pouquinho mais a cabeça, pode soltar. Maravilha. O crânio também tá um pouquinho desalinhado. Lado esquerdo. O lado aqui, na base do crânio, a gente tem o occipito, né? Que é esse ossinho aqui de baixo. O dela, ao lado esquerdo, tá um pouquinho mais baixo. A gente vai levantar ele ali na cadeira. Vira de lado e senta devagar. Daquele jeitinho que eu te ensinei. Tá treinada, menina? Faz isso todo dia? Não, né? Faço. Faço sim. Sou irmã de Kiro. Vou pedir pra você deixar a cabeça cair bem. Baixa e... Ótimo. Esse é mais profundo. Esse é novo. Esse aqui é novidade? Aqui eu nunca fiz esse em você, mas a gente, quando precisa a gente faz. Alinhada, ajustada. Então, esses foram os ajustes com a minha maninha. Se você quiser ajustar a sua mente, eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer uma consulta com ela. E se você quiser ajustar a sua coluna, eu também vou deixar o link aqui embaixo para você marcar a sua sessão de quiropraxia. Um grande beijo e a gente se vê até a próxima.